Porque na última aula nós começamos a entender a estrutura da geometria plana, né? O que é a geometria plana, o que o Enem gosta de fundamental na geometria plana, o que ele gosta de abordar, o que ele gosta de cobrar, e a gente começou a conversar sobre isso. E entendemos também que existem outros tipos de geometria, que não são exatamente a geometria que a gente estuda na escola. A geometria da escola é a geometria plana, a geometria da escola é a geometria espacial, a geometria da escola é a geometria analítica, mas existem outras formas de eu ver o mundo, existem outras geometrias, existem outras formas, como a geometria hiperbólica, a geometria táxi, a teoria dos fractais. Nós conversamos assim bem, né, digamos assim, bem de um modo geralzão. Porque a ideia não é estudar a fundo esses tipos de geometrias, mas é saber que elas existem, e o meu conhecimento de mundo e o que eu souber um pouquinho delas pode me ajudar na interpretação da questão muito mais rapidamente, muito mais eficiente, e eu conseguir desembolar uma questão na prova. Ah, já caiu fractal no Enem? Já. Já caiu uma ideia da geometria táxi? Já caiu também. De vez em quando fala de geometrias diferentes? Fala. E existem outros tipos de geometria, tá? E nós estamos falando da plana. A plana, gente, é a geometria bidimensional. É a geometria em 2D. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um retângulo aqui, né? Hoje a moda no futebol é a galera fazer o VAR, né? Vai lá na telinha da televisão. Então é a geometria bidimensional, né? O retângulo que a gente costuma conhecer, ele vem da geometria plana. E toda a geometria, ela passa por 3 elementos que são primitivos, melhor dizendo, e fundamentais. Ponto, reta e plano. Toda a geometria euclidiana, que é a geometria de Euclides, é a geometria plana, a geometria analítica e a geometria espacial. Todas elas tiveram origem, seus fundamentos lá na geometria de Euclides, lá na Grécia Antiga. Então, toda ela é baseada nos entes primitivos, os conceitos primitivos, ponto, reta e plano. Então, ponto, reta e plano. Então, nós falamos isso, nós falamos de ângulos, nós falamos da classificação de ângulos, teorema de Tales e semelhança. Tá? Então, começamos a entender a estrutura dessa geometria plana. Tá? E ela é fundamental e importante. Não sei se vocês conseguem enxergar. Vou tentar chegar mais pertinho da minha câmera aqui. Vocês conseguem enxergar essa estrutura? Epa, caiu. Conseguem, ok? Gente, essa aqui é uma estrutura 3D, né? Conhecemos essa estrutura como pirâmides. Pirâmides a gente vai estudar na geometria espacial. Não é na geometria plana, é na espacial. Nós vamos estudá-la. Mas os elementos que compõem a estrutura pirâmide, elas estão diretamente relacionadas a estruturas que estão na geometria plana. A pirâmide é 3D, é geometria sólida, é espacial. Mas quando eu vejo, por exemplo, uma face dessa, essa face tem um formato o quê? Triangular. Triângulo é bidimensional, está na geometria plana. Então, vocês verão que entender a geometria plana com muito mais cuidado, com muito mais critério, de forma sólida, vai me ajudar muito na geometria 3D, na geometria espacial, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, ok? Então é importante entender isso, tá? Então, todas as vezes que eu estiver falando desse tipo de geometria, tá? Eu estiver falando da geometria tridimensional, eu estou falando aqui, por exemplo, estou mostrando aqui para a minha câmera, é uma pirâmide. Mas essa pirâmide, faces triangulares, faces quadrangulares, ok? Então é importante que eu entenda isso, e isso está na minha geometria plana, ok? Então a gente precisa entender o quê? Os polígonos. A gente precisa entrar a fundo nos polígonos. A gente hoje, o que a gente vai ver? Só para vocês terem uma ideia da nossa aula. Nós vamos estudar os polígonos de um modo geral, porque o Enem adora polígono, ama polígono, tá? O Enem gosta das propriedades gerais dos polígonos, mas existem 2 polígonos que são fundamentais, que são os triângulos e os quadriláteros. Aí a gente vai parar e estudar eles um pouquinho mais a fundo, tá? E estudar o círculo e a circunferência, porque círculo e circunferência não são polígonos. A gente vai ver o que caracteriza um polígono. Círculo não é polígono, circunferência não é polígono. Então a gente vai falar que são 2 casos particulares. Então os polígonos, gente, poli significa muitos, tá?
Só para vocês entenderem o significado do nome. Poli significa muitos e gono ou gonos significa lados. Então a gente já deduz que polígonos são aquelas estruturas bidimensionais, tá? Comprimento e largura, são aquelas estruturas que têm o quê? Muitos lados. A menor estrutura que você conhece de um polígono é quem? É o triângulo. Porque o triângulo tem 3 lados. Mas eu não tenho um polígono com 2 lados. Com 2 lados, a gente tem a formação de um ângulo. Foi o que a gente viu na aula passada. Tá certo? Então, todas as vezes que eu estiver falando de um polígono, tem que ter de 3 lados para cima. 3 ou mais lados. Tá certo? E aí, gente, dentro dessa estrutura, é importante que eu entenda que existem 2 tipos de polígonos. Tá? Os polígonos que eu chamo de convexos, tá? Eu vou colocar aqui, são os convexos e os polígonos não convexos. Tá? Polígonos convexos e os polígonos que eu chamo de polígonos não convexos. Eu vou fazer um desenho de cada um deles aqui, um exemplo de cada um, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Tá? Se eu pego uma estrutura assim, por exemplo, ó, isso aqui é um polígono, tá? Inclusive, esse polígono aqui, que eu estou chamando de A, B, C e D, e E, esse é um polígono, mas esse camarada aqui também é um polígono. E aí a gente já começa a perceber a diferença de um para o outro, tá vendo? Lembra, gente, o Enem adora formas, tá? Estruturas e formas. Nem tudo é quadrilátero, nem tudo é triangular. A gente já viu que existem outros tipos de geometria. Mas daquelas geometrias que aparecem no Enem, eles adoram aquela geometria que é a mais clássica. É aquela que se pode trabalhar melhor. É aquela que, teoricamente, você estudou no colégio, estudou na escola. É isso que eles entendem, tá? E aí, o que seria um polígono convexo e um polígono não convexo? Gente, existem pelo menos 2 ou 3 definições. Eu vou dar aquela definição aqui que eu considero a mais simples e a mais prática para a hora da prova. Tá? A gente pensa que o polígono convexo é o seguinte. Você escolhe aqui aleatoriamente 2 pontos. Quaisquer que estejam dentro da figura. Que estejam no interior da figura, tá certo? Então eu vou escolher esse ponto e esse. Estou unindo esses pontos. Se eu quisesse escolher esse e esse, poderia. Se eu quisesse escolher esse e esse, também poderia. Mas esse aqui com esse também dá. E eu posso fazer isso aqui infinitamente. Escolhe aleatoriamente qualquer par de pontos, quaisquer 2 pontos dentro da figura. No polígono convexo, o segmento que une esses pontos sempre vai estar inteiramente dentro da figura. Sempre vai estar. Se você unir qualquer par de pontos, quaisquer 2 pontos no interior desse polígono, se ele for convexo, o segmento que os une vai estar lá dentro. Agora, se você pegar no não convexo, esse aqui dá, beleza. Esse aqui também dá, tranquilo. Esse com esse aqui, ó, teteia. Agora, e esse com esse? Ó, o segmento que os une não está inteiramente contido dentro da figura. Ou seja, aqui existe pelo menos um segmento que quando você unir o segmento não vai estar... Ou melhor, existe pelo menos um par de pontos, tá? Em que na hora que você unir o segmento que une esses 2 pontos, esse par de pontos, o segmento não está inteiramente dentro da figura. Ficou claro isso, gente? Tá claro isso? Tá? Eu não sei, ótimo. Para todo mundo ficou legal? Gente, isso aqui, ótimo. Isso aqui, tá? Essa aqui é uma das definições. Não é a única, existem outras, tá? Que você pode prolongar um lado, você pega um dos lados aqui. Se você pegar qualquer um dos lados aqui,
o segmento que prolonga o lado não vai deixar a figura sempre do mesmo lado. Eu vou cortar a figura no meio. Aqui não, ó. Aqui, ó, passei um prolongamento de lado, a figura toda à minha esquerda. Se eu passei aqui, a figura toda à direita. Se eu passo um prolongamento aqui, a figura ficou toda para baixo. No convexo, você pode prolongar os lados e a figura não é partida ao meio. Não fica um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, um pedaço para cima, um pedaço para baixo. Aqui já fica. Então é uma outra definição que você pode ter, tá? Mas eu considero essa aqui mais simples, tá? E o que o Enem vai estudar dos polígonos? Os convexos, meu amigo. O Enem, volta e meia, de vez em quando, assim, ele fala dos não convexos. Sabe por quê? Porque não tem uma propriedade específica para não convexo. Não existe. Tá? As propriedades que existem, as relações, as fórmulas, são para convexos. E aí o Enem pede basicamente, de polígono convexo, ele pede a soma dos ângulos internos, tá? Que eu chamo de SI, tá? A fórmula da soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. E é simples entender essa relação, eu vou falar para vocês. O Enem gosta dessa relação. O Enem gosta do número de diagonais, tá? Que eu vou chamar de D. Quantas diagonais tem um polígono convexo? N que multiplica n menos 3 sobre 2. E o Enem gosta também da soma dos ângulos externos. Só que essa aqui é de boaça. Porque sempre, num polígono convexo, a soma dos ângulos internos dá um valor fixo. Dá 360 graus. Então aqui não tem fórmula. Aqui tem só o resultado. Tá? Quem é esse N, Paulinho? O N, ó, então isso aqui é a soma dos ângulos internos, número de diagonais e soma dos ângulos externos. Tá? E o que é esse N? N é a quantidade de lados que tem o seu polígono. Tá? Então essas relações são muito fáceis de serem memorizadas. Tá? O Enem gosta muito delas. Inclusive, essa aqui, por exemplo, por que ela é fácil? Tá? Dá um exemplo para vocês. Aqui do lado. Eu vou puxar um exemplo para cá. Ó. Tá? Vamos supor que eu tenho essa figura aqui de 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A gente não falou ainda especificamente de triângulos, tá? A gente não falou sobre triângulos. Mas se eu sei que se o n for igual a 3, essa figura é um triângulo. Então 3 menos 2 daria o quê? 1. 1 vezes 180. Então daqui eu já posso falar para vocês tranquilamente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E eu consigo dividir um polígono qualquer em triângulos, eu consigo fatiá-los em triângulos. Olha lá, ó. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, eu consegui fatiar em 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada triângulo tem soma dos ângulos internos de 180 graus, ok? Ângulos internos, gente, eu estou falando isso aqui, ó. Isso aqui é um ângulo interno, um ângulo interno, um ângulo interno, um ângulo interno, um ângulo interno. Tá? Esse camarada aqui, se eu prolongar o lado, ó, esse aqui, eu vou prolongar esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse aqui já é um ângulo externo. Se eu prolongar esse lado aqui, esse aqui é um ângulo externo, tá vendo? Então a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Agora, quando eu estiver trabalhando com ângulos internos, aí fica tranquilo, gente. Sabe por quê? Porque eu consigo fatiar em triângulos. 180 mais 180 aqui, ó, 360. 360 com 180 vai dar 540. Com mais 180 vai dar 720, né? Então, 4 vezes 180 aqui, 720. E realmente vai dar isso, ó. Se o N aqui é 6, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180, 720. Tá? Então, gente, todo polígono tem... É importante a gente falar isso, por mais que seja trivial. Todo polígono tem lados. Todo polígono tem vértices, que aqui estão fazendo o papel de A, B, C, D. Tá? Todo polígono pode ser convexo e não convexo. E o Enem adora os convexos. Raramente ele fala dos não convexos. Tá? E ele pede a soma dos ângulos internos, o número de diagonais
e a soma dos ângulos externos, ok?